Do Senhor para todos os meus queridos amigos e irmãos, é com grande alegria que mais uma vez nós estamos aqui para meditarmos na palavra do Senhor e nós vamos continuar estudando a história de Samuel. Então, o Saul foi um aluno de Samuel. Samuel foi usado por Deus para instruir Saul. Samuel deu um cronograma dos passos de Saul que sucederia, né? Então Samuel instruiu Saul, disse por onde ele ia passar, e a primeira parada de Saul foi ali no túmulo, no sepulcro de Raquel, em Zelza, né? Samuel teve essa revelação de Deus, né? Disse para ele que ele iria passar em Zelza. Junto do sepulcro de Raquel, tinha dois homens que iriam o quê? Confirmar o que o profeta tinha falado para ele sobre as jumentas do pai dele, né? Iria confirmar para ele, mas também iria dizer para ele que o pai dele estava preocupado com ele. Então, a primeira parada de Saul foi junto aos mortos, né? Saul não tinha plano de, quem sabe Saul não tinha plano de passar ali na terra dos mortos, né? Para Saul chegar onde Deus queria que ele chegasse, ele teve que passar por ali, pela terra dos mortos. Ele teve que conviver ali com os mortos, por um momento. A terra do silêncio. Estamos falando que às vezes, para você chegar onde Deus quer que você chegue, você tem que passar pela terra dos mortos. Você tem que passar diante dos mortos, né? A terra do silêncio, onde o silêncio predomina. Estamos falando dos mortos espirituais, lugar de tristeza, o lugar um lugar do silêncio, né? Então Saul, ele teve que passar por Zelza, ele teve que passar ali pelo túmulo, pelo sepulcro de Raquel, né? E lá estavam os dois homens que realmente falou para ele, confirmou o que o profeta tinha falado. Deus, ele confirma. Deus fala e ele confirma. Samuel foi usado por Deus para instruir, para ensinar, para dar ali um cronograma de onde Saul iria passar, quais lugares ele iria passar, né? Samuel disse para Saul que ele iria encontrar três homens, e era para ele andar com aqueles homens, seguir aqueles homens. Eram homens que estavam subindo a Deus, homens que tinham intimidade com Deus, homens de oração, homens que iriam levar ele, conduzir ele aos profetas, ao lugar onde Deus queria que Saul chegasse, para que Deus pudesse usar ele, para que Deus pudesse, o Espírito Santo de Deus pudesse apoderar-se dele. Saul foi direcionado por Deus, mas Deus usou um homem, um profeta, para dizer para ele tudo que sucederia, todo o trajeto. Saul foi em busca de uma resposta, para buscar saber onde estavam as jumentas do pai dele. De repente, ele recebeu ali um mapa de onde ele deveria passar. Ele recebeu ali um cronograma para onde ele deveria ir, e ele obedeceu. Eu quero que você entenda que para que as promessas de Deus se cumpra na sua vida, é necessário obedecer, dar ouvidos à voz de Deus. Saul com certeza queria sim saber como é ser cheio da presença de Deus. Saul não tinha vivido essa experiência. Para ele viver a experiência com Deus, experiência extraordinária, ele teve que caminhar sobre a luz da palavra. Saul teve que obedecer, ele foi um aluno obediente, ele atendeu os conselhos do Senhor, deu ouvido à voz de Deus e foi em direção ao lugar chamado lugar onde o propósito de Deus iria se concretizar na vida dele. Então Saul caminhou em direção ao lugar onde Deus ordenou ele para ir. Ele foi. Então, aqueles que desejam ser cheios de Deus precisam ser obedientes. A obediência te levará a ter experiências espetaculares, grandiosas com Deus, né? A Bíblia fala que quando Saul apartou-se de Samuel,
tudo que Samuel falou se cumpriu no mesmo dia. Samuel disse para ele que depois dele passar por Zelzas, encontrar os 3 homens, caminhar com os 3 homens, né? Encontrar-se com o profeta, receber a presença de Deus, profetizar, Samuel iria estar lá em Gilgal. Lá em Gilgal, Saul era para ficar lá, quando ele chegasse lá era para ele ficar lá, que Samuel iria lá oferecer sacrifícios, ofertas pacíficas. Então, é isso que eu quero que você me entenda, que para Saul viver experiências maravilhosas com Deus, ele teve que dar o que? Ouvidos à voz de Deus. Ele teve que atender, ele teve que ser obediente, a obediência, ele obedeceu. Saul foi, né, até os lugares que Deus disse para ele onde ele iria, com quem ele deveria andar. Ele deu ouvido, ele obedeceu. Deus instruiu. O profeta Samuel disse para ele com quem ele deveria andar. Quem é que ele deveria dar ouvido. Aonde ele iria parar. Quem ele deveria seguir. E ele obedeceu. Por causa da obediência, ele viveu experiências maravilhosas com Deus. Ele esteve no meio dos profetas. Ele parou ali, né? Era essa a vontade de Deus para Saul. E se cumpriu a vontade de Deus na vida dele. Por quê? Porque ele deu ouvidos. Ele caminhou em direção ao milagre. Ele caminhou em direção às promessas de Deus. Ele caminhou para receber, para ver cumprir as promessas de Deus na vida dele. Ele foi obediente. A obediência. Ele recebeu ali, ele recebeu as instruções do profeta e caminhou com o cronograma que Deus deu para ele. A obediência levou ele a viver experiências incríveis. A obediência levou Saul a viver experiências incríveis. E com certeza, cada lugar que ele tinha que chegar, ele enfrentou desafios também. Com certeza ele enfrentou. Para atravessar de uma cidade para outra cidade, quem sabe ele tinha que entrar pela mata dentro, enfrentar as feras do campo, né? Animais ferozes. Com certeza Saul enfrentou desafios, mas ele não olhou para as dificuldades ali, os desafios que vieram pela frente. Não, ele seguiu em direção, ele obedeceu à voz de Deus e chegou no lugar onde Deus apoderou-se dele. Se você quer ser cheio de Deus, se você quer que Deus venha apoderar, que o Espírito Santo de Deus venha apoderar-se de você, seja obediente, dê ouvidos à voz de Deus, seja um aluno obediente, obedeça às instruções de Deus, que você vai viver experiências maravilhosas, né? Saul foi um aluno de Samuel. Samuel foi usado por Deus para instruir o homem a quem ele ungiu príncipe sobre Israel, né? O homem que Deus queria ungir para ser o quê? O rei de Israel. Samuel não escondeu nada de Saul, instruiu ele dentro da palavra de Deus, aconselhou ele, mostrou para ele qual era a vontade de Deus na vida dele. E ele deu ouvidos, ele atendeu a voz do Senhor e o milagre aconteceu. O milagre acontece na vida de quem é obediente. A promessa de Deus, ela vai se cumprir na vida daquele que faz o que Deus manda. Saul fez o que Deus mandou. Saul foi um aluno obediente naquele momento, fez o que Deus mandou. Por isso o Espírito Santo de Deus apoderou-se dele, por isso os milagres aconteceram, por isso ele viveu experiência extraordinária, porque ele foi dirigido por Deus, ele foi sensível à voz de Deus, ele atendeu à voz de Deus, ele caminhou em direção ao milagre, ele caminhou em direção às promessas, à vontade, o desejo de Deus. Ele foi até o lugar onde Deus iria cumprir na vida dele o que o profeta tinha falado, que o profeta tinha instruído para ele, falado com ele. Então ele caminhou e um milagre aconteceu. O milagre só vai acontecer na vida daqueles que está disposto
a obedecer à vontade de Deus. Seja obediente.